Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num projeto educacional brasileiro fascinante que se propôs a, olha só, redesenhar uma profissão inteira, começando lá da base. Pois é uma pergunta bem ambiciosa, né? Mas o interessante é que no Brasil uma profissão inteira resolveu se unir para tentar responder a isso. E eles criaram um plano bem detalhado, uma espécie de diretriz nacional para guiar a ação. Então vamos lá, vamos tentar entender esse projeto. Qual foi a ideia por trás dele? Como ele foi pensado para formar não só profissionais, mas verdadeiros agentes de transformação social? Bom, para começar, todo grande plano parte de uma missão, né? Precisa ter um porquê bem claro, definido qual é o problema que se quer resolver. E nesse caso aqui, o problema que eles identificaram é bem profundo, é estrutural. E olha, a missão aqui é bem ousada. O currículo propõe que os futuros profissionais façam uma análise do que está aí na tela. A crítica à sociabilidade burguesa. Parece complicado, né? Mas trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Significa aprender a olhar para as regras do jogo da nossa sociedade, aquelas que nem sempre estão escritas, investigar as relações de poder, a exploração que muitas vezes fica ali escondida, tudo isso para entender de onde vem, qual é a raiz da desigualdade. A ideia central é essa. Não adianta só tratar o sintoma, tem que ir direto na causa da injustiça. Ok, então a missão está clara. Mas o que sustenta esse projeto todo? Quais são os pilares dessa construção? Vamos dar uma olhada agora nos princípios que servem de guia para tudo isso. Então, aqui a gente tem os 3 pilares fundamentais do projeto. Primeiro, a construção coletiva. Isso é importante porque garante que o plano foi feito ouvindo quem está lá na ponta, no dia a dia da profissão. Depois, os valores emancipatórios, que dão o norte, né? A direção é sempre a busca por justiça social e direitos humanos. E por fim, o vínculo teoria-prática, que é crucial para que todo o estudo não fique só no papel, mas que se transforme em ação de verdade, em ação eficaz. Esses 3 juntos, então, formam a base de tudo. Certo, agora que a gente já entendeu a base, vamos abrir a caixa de ferramentas do profissional. O currículo é organizado em 3 grandes áreas, que eles chamam de núcleos. Pensa em cada núcleo como um kit de habilidades que todo estudante precisa dominar. A primeira ferramenta desse kit é o que a gente pode chamar de lente crítica. A ideia aqui é desenvolver a capacidade de enxergar o mundo com um olhar mais analítico, mais crítico. É sobre aprender a ler a realidade social e ir além do que está na superfície, do que parece óbvio. E olha que interessante a combinação de coisas que tem dentro desse kit. De um lado, tem as grandes teorias sociais clássicas e atuais para entender como a sociedade funciona. Do outro, tem conhecimento específico da própria profissão, como os métodos de pesquisa. A sacada aqui é justamente essa, conectar essa visão mais ampla, teórica, com a prática, com a ação específica do serviço social no dia a dia. Vamos para a segunda ferramenta, que eu chamaria de bússola política. Essa aqui é bem prática e política, como o nome sugere. O objetivo dela é ensinar os estudantes a navegar pelos sistemas de políticas sociais, pelas leis, basicamente como intervir nos próprios sistemas que eles querem mudar. É transformar a crítica em ação dentro das instituições. E com isso, o objetivo fica muito claro, né? Não é só formar profissionais que sabem criticar o sistema de longe. É formar gente que sabe como atuar dentro dele, que entende de políticas públicas, de direitos, de gestão, para poder de fato participar da criação e avaliação dos serviços e, assim, disputar os rumos das políticas sociais. E chegamos à terceira e última ferramenta, o kit de intervenção. Esse aqui é o mão na massa. Ele é totalmente focado na ação, nos métodos e instrumentos que o profissional vai usar no trabalho direto, seja com indivíduos, com grupos ou com comunidades inteiras. Então, percebe? Esse núcleo é o ponto de encontro de tudo. Todo aquele conhecimento teórico da lente crítica e toda a análise da bússola política, tudo isso se transforma aqui em habilidade prática, em ferramentas de diagnóstico, de planejamento, coisas que vão ser usadas no dia a dia. E, é claro, o estágio supervisionado é a peça-chave para colocar tudo isso em prática. Ok, mas não adianta nada ter uma caixa de ferramentas incrível se a pessoa não souber como usar tudo junto, certo? Então, como é que o projeto garante que os estudantes aprendam a articular tudo isso? É o que a gente vai ver agora. Como esse projeto sai do papel e ganha vida na prática com métodos de ensino bem diferentes do tradicional. A proposta aqui é uma ruptura com o modelo tradicional de sala de aula. Sabe aquela coisa de aula expositiva, onde o conhecimento é só passado de cima para baixo? A ideia é abandonar isso. No lugar, entra um modelo de aprendizagem baseado em problemas, focado na colaboração. É uma construção coletiva do conhecimento, partindo de casos reais para desenvolver o pensamento crítico, bem mais ativo, né? E a grande ponte que liga o mundo da teoria com o mundo da prática é o estágio supervisionado.
É exatamente como diz a citação: o estágio é onde a teoria encara a realidade. É ali, no campo, no dia a dia, que o aprendizado se consolida de verdade e as competências são, de fato, forjadas. Tudo isso, claro, com a orientação de um profissional experiente. Bom, já vimos o projeto, os princípios, as ferramentas. Agora é hora de dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Qual foi o impacto desse modelo todo na profissão e na sociedade? No fim das contas, deu resultado? Olha, um dos principais impactos, sem dúvida, foi a consolidação de uma identidade profissional crítica em todo o país. A ideia era sair daquele modelo do profissional que é um mero executor de tarefas, sabe? E o projeto conseguiu formar uma geração com um propósito em comum bem claro, o de atuar a partir da crítica para a transformação social. E com essa bagagem, com essas ferramentas, os profissionais formados por esse modelo chegam mais preparados para a disputa política e institucional. Eles conseguem ir além do atendimento individual e conseguem desafiar aqueles modelos mais técnicos, mais burocráticos. Eles têm base para defender mudanças em políticas públicas, levando propostas que são fundamentadas nos direitos humanos e na justiça social. Mas é claro que um projeto tão ambicioso assim não acontece sem desafios, né? Como a gente pode ver, existem vários obstáculos. Tem a resistência de instituições mais conservadoras, a falta de professores que estejam totalmente alinhados com essa visão e também a pressão do próprio mercado de trabalho, que muitas vezes quer um profissional mais técnico e menos crítico. Então, superar tudo isso é um esforço constante, que não para. No fim, o que esse modelo do serviço social brasileiro nos mostra é o poder de um projeto educacional quando ele é intencional. Ele mostra que é possível pensar a educação não só para formar um profissional, mas com o objetivo de moldar a própria sociedade. E isso, claro, nos deixa com aquela pergunta final, que é bem poderosa. Se a educação é um projeto para a sociedade, o que a gente deveria decidir construir a seguir?